Olá, quarto ano. Hoje estamos iniciando mais uma semana das nossas atividades remotas. Nós da escola esperamos que vocês tenham gostado do drive-thru, as pessoas que puderam ir, tá? As pessoas que não puderam, teremos, né, o nosso próximo. Então nós entendemos também as pessoas que não puderam estar presentes, tá? E hoje temos a nossa aula de ciências e nós vamos usar o livro e vocês também vão precisar do caderno, tá? Nós hoje vamos iniciar um conteúdo, né? Dando continuidade ao corpo humano. Essa unidade foca muito no corpo humano. Então nós vamos falar, né? Vamos começar a nossa aula de hoje relembrando o que nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Vamos começar, né? Como ele é um pouco extenso, ele também vai ser dividido, né? Uma parte nós vamos ver hoje e a outra parte nós veremos na próxima aula. Então, na aula passada a gente falou sobre o sistema respiratório e nós vimos, né, que o sistema respiratório é o sistema responsável pela nossa respiração, né? E nós devemos ter alguns cuidados com esse sistema. Na aula passada, nós falamos que fazer exercícios físicos faz bem para esse sistema, mas que o ideal é que as pessoas, antes de começarem qualquer atividade física, passem pelo médico, né, porque tem alguns exercícios que algumas pessoas podem fazer e outras não podem. Vimos também que não fumar também é essencial, porque a fumaça do cigarro faz mal à pessoa que fuma e também pode prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. Vimos também, né, que devemos evitar lugares abafados, lugares empoeirados, lugares que tenham mofo. O certo é a gente respirar um ar puro. A gente sabe que a poluição está demais, mas assim mesmo nós devemos, né, evitar locais tão poluídos. Falamos também na questão da água, né? É essencial também a gente beber água, porque a água ela limpa, né, as nossas vias respiratórias. Tanto é que quando a gente está gripado e a gente vai ao médico, o que é que o médico diz? Beba bastante líquido. E quando ele está falando isso, ele está se referindo principalmente à água. Você pode tomar um suco também, mas como eu já havia falado, a água, nada substitui a água. A água ela é insubstituível, certo? Nós falamos também que quando nós estamos respirando, nós realizamos dois movimentos. O movimento de inspiração, que é quando o ar, no caso o oxigênio, ele entra no nosso corpo, e a expiração, que é quando a gente libera o ar, quando a gente solta o ar, que no caso a gente solta o gás carbônico. A gente puxa para dentro do nosso organismo o oxigênio e a gente libera o gás carbônico. Nós falamos também, né, sobre como é importante respirarmos pelo nariz, né? Por quê? Nosso nariz tem os pelinhos. Esses pelinhos, eles impedem que muitos micro-organismos penetrem dentro do nosso corpo. Então, a função desse pelo é a proteção. Eles servem como um filtro, esses pelinhos. Se a gente for respirar pela boca, a boca não tem essa proteção. Então, qualquer micro-organismo pode invadir o nosso corpo. Agora, claro, tem situações que a gente não consegue respirar apenas pelo nariz. Como, por exemplo, quando nós estamos gripados, né, a gente fica com o nariz entupido, a gente não vai conseguir realmente respirar só pelo nariz. E quando a gente, por exemplo, correu, fez uma coisa que ficou muito cansado, então a gente precisa respirar tanto pela boca quanto pelo nariz, tá? A gente também precisa, né, vestir roupas, né, de acordo com o clima, né? Se você está, por exemplo, num lugar frio, o ideal é que você fique agasalhado para que você não fique gripado, né, para que você não pegue nenhuma doença.
tá? Tem algumas doenças que fazem parte, né, são do sistema respiratório, como, por exemplo, a asma, a bronquite, a gripe. A gripe é a mais comum, né? A pneumonia é preciso ter bastante cuidado, porque a pneumonia, muitas vezes, ela é gerada por gripes mal curadas. Então, tem pessoas que estão gripadas, aí porque não estão mais espirrando, tossindo, aí dizem, eu estou boa. Só que fica lá uma secreçãozinha. Essa secreção vai se acumulando nos pulmões. Então, as pessoas elas passam a sentir muitas dores, quem tem pneumonia, sentem muitas dores nas costas quando vão respirar ou quando vão tossir, certo? A tuberculose também, ela é causada por uma bactéria. É preciso a gente ter bastante cuidado, tá? A pneumonia, como nós tínhamos falado, né, além dela ser gerada por essas gripes mal curadas, né, ela é gerada por isso, então vira uma inflamação nos pulmões. Então as pessoas precisam, né? As pessoas se vacinarem também contra a gripe. Todo ano tem a vacinação, né, contra a gripe. E, claro, tem algumas pessoas, né, alguns grupos que são prioritários para poderem se vacinar, tá? Então, nós falamos inclusive também que tem algumas pessoas que podem ficar com problemas, né, se não beberem água nas cordas vocais, que são os órgãos responsáveis pela nossa fala, né? Então, ficou para vocês a página 169 como atividade de casa e tinha assim: primeiro, substitua os códigos por palavras e complete as frases tornando-as corretas. Alimentos, oxigênio, faringe, brônquios, pleura e membrana. Letra A. A função dos brônquios é deixar penetrar o oxigênio nos pulmões através de suas ramificações. Letra B. A faringe é um pequeno canal que serve de passagem para os alimentos e para o ar. Letra C. A pleura é uma fina membrana que envolve os pulmões. É uma pele bem fininha que nós temos ao redor dos nossos pulmões, certo? Segundo quesito, tinha: explique com suas palavras o que ocorre no momento da inspiração. Isso aqui é uma sugestão de resposta, né? Inspiração, o oxigênio entra em nosso corpo. Embaixo tinha expiração. Na expiração, a gente coloca o ar para fora. Então, o gás carbônico sai do nosso corpo. Tá? Tiveram pessoas que mandaram outras respostas também. Eu já dei ok lá no aplicativo. Então, aí é uma sugestão, caso alguém não tenha feito. Terceiro, explique com suas palavras como ocorre a troca gasosa nos pulmões. Como é que ocorre a troca dos gases, né? Nós absorvemos oxigênio e liberamos gás carbônico. Então, tem um ar que entra, né? E tem um ar que sai. Então, isso é uma troca de gases, né? Uma troca gasosa. E hoje nós vamos falar sobre um outro sistema. Nós vamos ver hoje o nome de outros órgãos. Como eu havia falado a vocês, né, o corpo humano. Se a gente já acha diferente os nomes, imagine as pessoas que fazem medicina. Porque quando nós estudamos ciências, quando vocês forem estudar biologia, vocês vão ver alguns nomes de órgãos. As pessoas que estudam na área da saúde
elas veem esses nomes, só que elas ainda veem nomes mais difíceis, né? E quando a gente fala em sistema digestório, nós estamos nos referindo à nossa digestão. Então, é algo também que trabalha em nosso corpo todos os dias. Quando nós comemos qualquer alimento, aí tem gente que acha assim, eu comi, aí o alimento vai para o meu estômago, depois ele sai do meu corpo. Não é assim. O alimento, ele faz um longo processo, ele faz um longo percurso em nosso corpo, tá? Nós temos aí, ó, a imagem, né, o nome dos órgãos. Ó, a gente bota o alimento na boca para mastigar, mas esse alimento ele passa por um longo processo. Ele é triturado, ele é molhado, ele forma um bolo alimentar, ele desce, ele recebe os ácidos, que são os sucos gástricos, que são liberados pelo nosso organismo para ajudar a dissolver esse alimento. Então, aqui a gente tem algum nome de alguns órgãos, né? A boca, o esôfago, o estômago, fígado, vesícula biliar, o pâncreas. Tem pessoas que falam as pâncreas, as minhas pâncreas, não é o pâncreas. Tá? Ele é um órgão, ele é masculino. Intestino grosso, intestino delgado e o reto, que é por onde saem os alimentos do nosso corpo em forma de fezes. Sistema digestório, o nome já está dizendo, né? Formado por órgãos que participam da transformação dos alimentos. A gente diz assim, transformação dos alimentos, o que é isso? Vamos pensar agora. Todo mundo agora imagine aquele alimento que você gosta bem muito de comer. Todo mundo pensou? O que é que vocês gostam de comer? Todo mundo bora pensar? Eu gosto de cuscuz, né? Vocês devem gostar de outras coisas, né? Pode ser que tenha alguém na sala também que ame cuscuz, mas meu alimento preferido é cuscuz. Todo mundo pensou, né? Então, a gente tá lá. Pegou esse alimento, mastigou. Bem muito. Mastigou. Engoliu esse alimento. Esse alimento, ele quando a gente coloca na boca, ele é de um jeito. Quando a gente mastiga, ele fica do mesmo jeito. Quando esse alimento sai em nosso corpo, do nosso corpo, em forma de fezes, ele sai do mesmo jeito? Não sai. Então, essa é a transformação, é a transformação que os alimentos sofrem no nosso corpo. Eles recebem ácidos, eles são mastigados, eles são umedecidos, não é? Deles é retirado os nutrientes, né, aquelas substâncias boas, e o que não serve vai sair em forma de fezes. Por isso que é tão importante também a gente comer coisas saudáveis, porque o nosso corpo ele vai aproveitar aquilo que nós comemos. Digestão. Transformação que os alimentos sofrem no aparelho digestório para serem eliminados pelo organismo. Né? Foi o que nós falamos ainda agora, a gente come, esse alimento ele é transformado e nós o liberamos em forma de fezes. Outra coisa, tem gente, quando nós estamos com fome, o nosso estômago ele avisa, ele ronca. Aí tem pessoas que confundem, tem pessoas, por exemplo, que eu não gosto de comer de manhã, mas a refeição da manhã, ela é essencial, né? Porque é a nossa primeira refeição. Então, nós devemos comer coisas saudáveis. Aí tem pessoas que, eu vou tomar refrigerante. De manhã eu vou comer biscoito. O ideal é que você de manhã coma uma fruta, você possa tomar um copo de iogurte, uma coisa que seja forte, né? Que não vá lhe fazer mal. Redução dos alimentos. Quando a gente mastiga esses alimentos eles vão diminuir, vão ficar pequenos. Por exemplo, se a gente vai comer pão,
Dá o exemplo do pão, que é uma coisa que muitas pessoas gostam de comer. O pão, vamos dizer que o tamanho do pão seja assim. A gente não come nada inteiro, né? A gente vai mordendo, né? Vai tirando os pedaços e vai mastigando. Se a gente já mordeu o pão, já tirou um pedaço, e a gente for mastigar, então esse pão ele vai diminuir mais ainda. A gente não consegue engolir as coisas inteiras, né? Então a gente precisa mastigar. Até o feijão, o arroz, que são pequenininhos, a gente precisa mastigar, né? A digestão, ela começa na boca, né? No caso, todo o alimento ele entra no nosso corpo pela boca e termina no intestino grosso, né? Então ele passa por vários processos. O alimento ele passa por vários processos, termina no intestino grosso e é liberado. O alimento é liberado pelo nosso corpo, certo? Olha aí de novo, né? A mesma imagem mostrando os órgãos, né? E temos alguns órgãos em nosso corpo que liberam algumas substâncias. Nessa imagem aqui, não tem o desenho, mas não tem o nome. Mas no livro de vocês, na página 172, depois, vocês estão vendo aí o nome boca, né? Aí tem faringe. Embaixo da palavra faringe, vocês têm o nome glândulas salivares. Essas glândulas salivares são elas quem produzem a nossa saliva, né? Por que é que a nossa boca sempre tem água? Porque elas estão produzindo a saliva. Então é por isso que quando nós comemos os alimentos eles ficam umedecidos, né? Ficam molhados. Elas também auxiliam na digestão. Tem o pâncreas também que libera um suco, né? Que é o suco pancreático, certo? Esse suco é um ácido também que os alimentos recebem para também ajudar no processo da digestão. A vesícula também, certo? Então, esses daí são substâncias que são órgãos que liberam substâncias pode ser secreções, né? Substâncias para umedecer esses alimentos, para facilitar na digestão. Você já imaginou se a gente não tivesse a saliva? Aí a gente ia mastigar bem muito o alimento. A gente ia engolir esse alimento seco. E a gente sabe que tem alimentos que poderiam até doer a nossa garganta, né? Então, olha aí, hoje nós vamos falar da primeira parte, né, do sistema digestório, porque é um conteúdo longo. Então, olha aqui, ó, a nossa boca. É por ela que começa a digestão, né? Que é onde os alimentos entram no nosso corpo. Os alimentos são umedecidos, né? Já que nós temos as nossas glândulas salivares, né? Também, que liberam saliva para a nossa boca. Os alimentos são triturados pelos dentes, né? E na boca forma o bolo alimentar. Quando a pessoa mastiga, aquilo que a gente mastiga, que vai descer, aquilo ali é o bolo alimentar. Então, ali misturou, né, o alimento com a saliva, para que esse alimento ele possa descer com mais facilidade. Se uma pessoa ela não conseguir, né, mastigar, se nós não tivéssemos saliva, a gente só ia poder beber coisas líquidas. A gente a gente ia viver de suco, de água, né? De leite, dessas coisas. Porque tinham muitos alimentos que poderiam prejudicar a passagem, né, na nossa garganta. A nossa língua é formada por músculos, tá? Lá na página 173, a gente pode encontrar
Ela é formada pelos músculos. Ela é que é responsável por misturar os alimentos quando os alimentos são triturados, quando eles são umedecidos. E a nossa língua, ela tem uma função importante também na nossa fala, né? Na nossa fonação. Quando a gente está falando, vocês já perceberam que nós mexemos a língua, né? E fazemos movimentos diferentes de acordo com aquilo que a gente vai falar, tá? E também, né? Ela tem uma característica muito importante. Ela consegue diferenciar o sabor dos alimentos. Na nossa língua, a gente conhece se um alimento ele é azedo, se ele está amargo, se ele é doce, se ele é salgado. Por que é que geralmente as pessoas, quando estão cozinhando, elas experimentam, né? Porque a nossa língua, ela vai, até se for salgada demais, se tiver muito salgado aquele alimento, ela vai identificar. Até uma comida, quando ela não está legal, a comida está vencida, a comida está azeda, né? Não é o azedo, por exemplo, como o limão, porque o limão ele já é azedo, já é dele mesmo. Mas quando a comida está estragada e a gente vai comer, a gente às vezes nem cheira, né? Quando a gente vai comer, a gente sente aquele gosto azedo. Então a gente sabe que a comida não está boa, né? Então a língua, olha aí, ó. E cada parte da língua da gente é responsável por identificar um tipo de sabor. Olha só, eu tenho o exemplo aqui do chocolate, né? Todo mundo gosta de chocolate, chocolate é muito bom, né? Chocolate é docinho. Olha só, nessa parte aqui marronzinha, a gente sente o gosto doce dos alimentos. Se você pega um alimento e você coloca nessa parte da sua língua, você vai perceber se ele é doce ou não. O azedo, olha como é que a gente percebe. É por isso que às vezes a gente come alguma coisa, se a gente botar aqui, a gente não vai sentir, né? Quando esse alimento ele entra mesmo na nossa boca, a gente consegue sentir. O salgado, ó, e o amargo. Tem coisas que a gente vai comer que são amargas e a gente às vezes bota na boca, mastiga. Quando a gente está perto já de engolir, é que a gente sente que é amargo, né? Então, é porque cada partezinha dessa aí, ó, da nossa língua, ela é responsável, né, por identificar um tipo de sabor, certo? Glândulas salivares, elas produzem o quê? Produzem a nossa saliva. E elas também têm nomes, viu? Olha só, nós temos a glândula sublingual, a glândula parótida e temos a glândula submandibular, certo? São os 3 nomes das nossas glândulas salivares. Elas trabalham, né, para produzirem a saliva. Então, elas fazem com que a nossa boca não fique seca. Então, vejam só que importância elas têm, certo? Então, vejam só, né, como o nosso corpo, ele trabalha, né? Vejam só, mesmo a gente falando do sistema digestório, os nossos órgãos, eles trabalham, mesmo tendo diferentes órgãos, cada um tem a sua função. Os dentes também são órgãos importantíssimos. Por isso também que a gente deve ter tanto cuidado com os dentes, né? Escovar sempre os dentes, principalmente após as refeições, ao acordar, antes de dormir e principalmente quando a gente come coisa doce, né? Porque as cáries, elas gostam. E os nossos dentes, ele tem a função muito importante, eles mastigam e trituram os alimentos. Você já imaginou a gente se não tivesse dente? Por que é que os bebês, eles tomam leite, eles comem papa, tomam sopa, coisas molinhas? Porque os dentes deles ainda estão na fase de nascer, né? Então, aos poucos, quando os dentes deles vão nascendo, é que eles vão comendo, né? As crianças, elas vão comendo outras coisas. E nós temos 2 tipos de dentições.
Vocês provavelmente devem ter dentes de leite, alguns ainda. Esses dentes, eles são trocados, né? Os de leite, eles são trocados por dentes que algumas pessoas usam até um termo, dentes de ossos, que são os dentes permanentes, né? São aqueles dentes que nós vamos ter para sempre, né? Até o dia que ele possa se estragar. Dentição de leite, né, que as pessoas chamam, ó, fulano tem um monte de dente de leite ainda, que é a nossa primeira dentição. Essa dentição aí, quando a gente é criança, né, os dentes de leite, nós temos 20 dentes. Ela começa a ser trocada mais ou menos quando as pessoas têm uns 6 anos de idade. Isso pode variar. Tem crianças que começam a trocar os dentes com 7 anos, tem crianças que mais ou menos com quase 6 anos já estão trocando. Tem crianças com 6 anos que já trocaram 2 dentes, tem crianças que já trocaram 4, então isso pode variar de criança para criança. Então vejam só como são os nossos dentes de leite. Então, ó, começa a nascer 2 incisivos inferiores. Ó, a nossa arcada inferior é a que fica, são os nossos dentes da parte de baixo. A nossa arcada superior são os nossos dentes de cima. Então, ó, por volta dos 8 meses, aí já nasce mais 2 dentes nas partes superiores, nas partes de cima. Mais ou menos entre 8 e 12 meses, né, que no caso é de 8 meses a 1 ano que a criança está fazendo, aí já nasce mais 2 superiores. Mais ou menos nasce mais 4, né, mais ou menos entre os 10 meses e 1 ano, que são no caso 12 meses. Os 4 primeiros pré-molares, mais ou menos dos 14 aos 20 meses, né? 20 meses são quase 2 anos, né? Que 2 anos são 24 meses, está quase lá. 4 caninos e 4 segundos pré-molares, tá? Então, isso, a idade pode variar do surgimento dos dentes, né? Varia muito. Tem crianças tem bebês que os dentes nascem mais rápido. E é por isso também que quando as crianças, né, os bebês estão com os dentes nascendo, elas choram muito, porque a gengiva delas é bem lisinha ainda, né? Então, vai sair o dente. Então, esse dente, ele incomoda, né? Porque ele vai precisar furar, ele vai precisar sair. Então, por isso que as crianças, nessa época, elas mordem tanto, porque a gengiva coça bastante também. Elas choram bastante. Já quando os dentes permanentes da gente nascem, já não tem essa questão de dor, de coceira, porque já tem o espaço que o dente de leite deixou, né? Aquele dente, ele vai ser só substituído. A nossa dentição permanente, ó, vocês têm também no livro. Ela também é conhecida como definitiva. Se a gente precisa cuidar dos dentes de leite, esses daí é que a gente precisa cuidar mais ainda, né? Sempre passar fio dental, porque a escova, quando a gente passa, ela pode tirar os restos de alimentos por fora, né? Por dentro, né? Mas entre um dente e outro, pode ficar algum resíduo de alimento. Então, é importante as pessoas utilizarem fio dental, escovar os dentes, né? Utilizar o antisséptico, que é aquele líquidozinho, se você também puder utilizar, é interessante também. E vejam só, dentes de leite nós temos 20. Os dentes permanentes nós temos 32. Veja só como aumenta, né, a quantidade de dentes na nossa boca. Quando vai... Só que esses dentes permanentes, eles não são substituídos. Se a pessoa perder aquele dente, não vai nascer outro. O que é que pode acontecer, né? Tem pessoas que
perdem o dente, então elas fazem a peça, né? Fazem aquelas famosas chapas ou fazem implantes dentários. É uma outra opção, tá? Mas nascer outro dente não vai nascer. O nosso organismo não substitui quando é o dente permanente, não. Se perdeu por algum motivo, se quebrou, precisou arrancar, ou se por algum acaso ficou estragado demais, não dá para recuperar. Hoje em dia, os dentistas eles estão fazendo várias coisas, né, vários procedimentos para que as pessoas não percam os dentes, né, para reaproveitar os dentes das pessoas. Então, ó, 8 dentes incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares. Veja só, esses dentes, tem uns dentes da gente que eles nascem, ó. Desses daí, o dente permanente, eles nascem, inclusive, bem depois, quando a gente tá bem já, quase, já tá saindo da adolescência, entrando para a idade adulta. Então, esses dentes, eles nascem. Incomoda um pouco, às vezes, quando ele vai nascer, mas não é tanto quanto os primeiros dentes que a gente tem, né, quando eles vão nascer. Não incomodam tanto, não, mas... Então, a mesma coisa, ó, aqui em cima, nossa arcada superior, que é a parte de cima dos nossos dentes, só para a gente relembrar. A arcada inferior são nossos dentes da parte de baixo, certo? E os nossos dentes, eles são formados pelo esmalte, que é o que fica ao redor. É por isso que às vezes a mãe da gente diz assim: olhe, escove direito. Não faça isso não para não estragar os esmaltes do seu dente, né? Essa proteção que a gente tem. Por dentro do dente tem a dentina. E lá dentro a gente tem o nervo. Quando está inflamado, esse nervo causa muita dor. Então, é isso aqui que é a dor de cabeça de muita gente. É que a tal de uma dor de dente ninguém merece, viu? Olhe, a gente sabe que toda dor é ruim, mas a dor de dente, meu Deus do céu, a dor de dente você não acha a posição, você toma remédio, né? Então, por isso que é tão importante as pessoas cuidarem dos dentes. Então, nós temos aí como atividade de classe no caderno, tá? Primeiro, você vai diferenciar o que é sistema digestório e o que é digestão, tá? No segundo quesito sobre a digestão, você vai dizer em qual órgão ela começa e em qual órgão ela termina. Terceiro, quais órgãos secretam substâncias em nosso corpo? Os órgãos que liberam umas substâncias, né? Uns liquidozinhos para facilitar na digestão. Quarto, quais órgãos fazem parte do sistema digestório, tá? Então, vocês agora vão pausar o vídeo para poderem copiar essa atividade. Lembrando, a atividade de classe de casa está disponível no aplicativo, mas a correção só no vídeo, tá? Então, agora, para a gente fazer a nossa correção, então, ó, relembrando, né? Primeiro, era para a gente dizer a diferença entre sistema digestório e digestão. Segundo, a gente iria dizer onde começa a digestão e onde ela termina, né? O nome do órgão em que ela começa e o órgão em que ela termina. O terceiro, quais órgãos secretam substâncias em nosso corpo? Elas liberam líquidos, né? Liberam substâncias para o nosso corpo. E o quarto, quais órgãos fazem parte do sistema digestório? Nós vimos, no nome de alguns órgãos, ó. Sistema digestório, olha a correção aí. Ele é formado por órgãos que participam da transformação dos alimentos, tá? Se você também colocou órgãos que transformam os alimentos, também está correto, tá? A letra B estava perguntando o que era digestão. Então, é o quê? Transformação que os alimentos sofrem
no aparelho digestório para serem eliminados pelo organismo. Ou se você colocou aparelho digestivo ou aparelho digestório, sistema digestório ou sistema digestivo também é certo, tá? Alguns livros trazem digestivo, outros trazem digestório. O segundo quesito era para você escrever o nome dos órgãos que, na letra A, é onde começa a digestão, e na letra B, onde essa digestão termina. A digestão começa pela boca, né, que é por onde os alimentos entram no nosso corpo, e termina no intestino grosso, tá? Quando ela finaliza ali, ela é eliminada, né, pelo ânus, em forma de fezes. O alimento ele é eliminado em forma de fezes pelo nosso organismo, tá? Então, está aí a correção dos quesitos 1 e 2. O terceiro estava perguntando, né, o nome de órgãos que secretam substâncias para auxiliar na digestão, né? Então, nós temos as glândulas salivares, que nós vimos que elas são responsáveis pela nossa saliva, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. Esses órgãos, eles produzem ácidos, né, para poder ajudar na transformação dos alimentos. O quarto quesito estava perguntando o nome dos órgãos, né, que fazem parte do sistema digestório. Então, nós temos boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos, grosso e delgado, glândulas salivares e o ânus, né, que é onde termina essa digestão. Então, vocês podem pausar para poder fazer a correção, a atividade de casa. Primeiro, como a língua é formada? Ela é formada pelo que mesmo, a língua? Segundo, ó, muito fácil. Qual a função dos nossos dentes? Os nossos dentes, eles fazem o que com os alimentos? Terceiro, quais são as duas dentições do ser humano? A primeira dentição da gente é chamada de quê? Dentição de... E a segunda, dentição de... Ou dentição, né? Quarto, quantos dentes temos nas dentições? De leite e permanente. Eita, se você observar o quarto, né? Ele já está dizendo o terceiro, né? Quinto, você sabe quantos dentes você já trocou? Se você sabe, aí você escreve a quantidade, certo? Então, está aí a correção da atividade de casa. A correção também está. Você pode pausar, pode voltar para poder fazer essa correção, tá? Fique à vontade. O vídeo é para vocês mesmos, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Uma boa semana para todos. Fiquem na paz. Até a nossa próxima aula, tá?